Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje. Vamos para o nosso devocional e o texto que eu quero compartilhar com os irmãos no dia de hoje está em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7. E a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Queridos, esse texto de um verso só, o apóstolo Paulo ele traz grandes verdades para nós. E é interessante, queridos, que o texto nos fala, visto que andamos por fé. Quem são aqueles que andam por fé? Aqueles que andam por fé são aqueles que receberam a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas. São aqueles que escolheram ser discípulos de Cristo Jesus. E o que é um discípulo? Se você estudar a palavra discípulo, ela significa aquele que aprende com o mestre. Então são exatamente esses, os que creem em Cristo, que receberam Ele como Senhor e Salvador, que são discípulos, são esses que andam por fé. E a palavra do Senhor, queridos, ela nos diz, em Hebreus, no capítulo 12, no verso 2, que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E como, queridos, essa fé ela pode ser brotada dentro de nós? Como essa fé ela pula para fora, ela salta das nossas vidas? A palavra nos diz em Romanos, no capítulo 10, no verso 17, que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Tudo isso, queridos, nos ajuda a andarmos por fé e não pelo que vemos. E o que nós temos visto hoje, queridos? Temos visto dias difíceis. Dias onde muitas pessoas têm vivido um pânico devido à pandemia que nós temos passado. Mas aqueles que creem em Cristo andam por fé. E é interessante que a própria palavra nos ensina o que é fé. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam. Isso é fé. Se nós pegarmos mais embaixo em Hebreus 11, no verso 6, a palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E você, tem andado por fé? Ou tem andado por aquilo que você vê? O texto que nós compartilhamos diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Que nesse dia de hoje, queridos, nós possamos escolher, fazer como o apóstolo Paulo nos ensina, que possamos andar por fé e não por vista, não por aquilo que nós temos visto. Que o Senhor, Ele te abençoe nesse dia de hoje, que a boa mão do Senhor esteja aí sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus.